Eu cheguei aos meus primeiros 100 mil reais depois dos 40 anos. Sem herança, sem sorte, sem nenhum atalho. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o caminho que eu percorri, passo a passo, para que você possa fazer o mesmo, independente de onde você está agora. Porque a verdade é que a maioria das pessoas que chega aos 40, 50 anos acha que perdeu o bonde, que é tarde demais, que os 100 mil reais são para quem começou cedo, para quem teve oportunidade, para quem nasceu na família certa. E eu estou aqui para te dizer que isso é uma mentira que você está contando para si mesmo. Eu vou dividir esse caminho em 5 passos. E se você ficar até o final, você vai entender por que a maioria das pessoas nunca chega lá, mesmo trabalhando a vida inteira. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. E deixa o like nesse vídeo. Parece pouco, mas é o que faz esse conteúdo chegar para mais pessoas que precisam ouvir isso. Feito isso, vamos ao primeiro passo. O primeiro passo vai parecer contraintuitivo. Quando eu decidi que queria chegar aos 100 mil reais, eu parei de pensar nos 100 mil reais. Deixa eu explicar. Os 100 mil reais não são o destino. Eles são uma prova de que você mudou. São a evidência de que a sua relação com o dinheiro é diferente agora. Se você fica obcecado com o número, você perde o foco no que realmente importa, que é construir os comportamentos que geram esse resultado. Pensa assim. Um atleta que fica olhando para o placar a cada 2 minutos não está focado no jogo. E quem não está focado no jogo, perde. O que eu fiz foi definir um objetivo muito maior do que 100 mil reais. E aí, os 100 mil viraram apenas uma etapa no caminho. Quando você tem um destino grande de verdade, as metas intermediárias deixam de parecer impossíveis e começam a parecer necessárias. Você para de perguntar, será que eu consigo chegar nos 100 mil? E começa a perguntar o que eu preciso fazer essa semana para continuar no caminho certo. Para quem está na faixa dos 40, 50 anos, isso é ainda mais importante. Porque você provavelmente já tem mais anos de experiência de vida do que tempo de carreira pela frente. Isso significa que cada decisão precisa ser mais intencional, mais estratégica. Não dá para desperdiçar mais tempo olhando para o número e esquecendo de construir o caminho. Segundo passo, e esse aqui é o que mais separa quem chega de quem fica parado. Você precisa entender de verdade a sua capacidade de gerar dinheiro. A maioria das pessoas aceita passivamente o salário que recebe como se ele fosse uma lei da natureza. Como se existisse uma força invisível que determinou que aquele é o valor do seu trabalho e ponto final. Eu fiz isso durante anos. Achava que o teto era o teto, que não tinha o que fazer. Só que em determinado momento eu comecei a prestar atenção em pessoas que faziam o mesmo tipo de trabalho que eu, com a mesma formação, e ganhavam 3, 4, 5 vezes mais. E a pergunta que mudou tudo para mim foi essa. O que elas têm que eu não tenho? Não era sorte, não era talento sobrenatural. Era uma combinação de posicionamento, de especialização e de coragem para negociar. Essas pessoas tinham parado de aceitar o que oferecem e tinham começado a definir o que querem. Para quem está nos 40 anos, isso tem um peso ainda maior, porque você já tem uma trajetória, você já tem conhecimento acumulado, você já resolveu problemas que pessoas mais jovens ainda nem conhecem. O seu tempo de mercado vale dinheiro. A questão é se você está cobrando por isso. Quantos anos de experiência você tem na sua área? Esse número tem valor. A questão é se você está recebendo por esse valor ou está aceitando ser pago como se fosse um iniciante. Existe um exercício simples que eu recomendo para todo mundo. Pega o seu cargo atual ou a sua atividade principal e pesquisa quanto alguém com 10 anos a mais de experiência do que você ganha no mesmo campo. Não para se frustrar, para entender o que é possível, para ver que existe um caminho entre onde você está e onde você pode estar.
Esse número vai funcionar como uma bússola. Você pode não chegar lá amanhã, mas saber que ele existe já muda a forma como você toma decisões hoje. Terceiro passo, você precisa ter referências certas. Isso parece simples, mas é uma das coisas mais poderosas que existem. A sua mente calibra o que é possível baseada no que ela vê ao redor. Se todo mundo no seu círculo ganha mais ou menos o mesmo que você, a sua cabeça começa a tratar aquele valor como o normal, como o teto, como o máximo esperável. Eu precisei sair desse círculo, não necessariamente fisicamente, mas mentalmente. Comecei a estudar trajetórias de pessoas que tinham chegado onde eu queria chegar. Pessoas reais, não celebridades, não bilionários de capa de revista. Pessoas que partiram de uma situação parecida com a minha e construíram algo diferente ao longo do tempo. E o que eu descobri foi que essas pessoas não eram mais inteligentes, não tinham superpoderes, tinham feito escolhas diferentes em momentos parecidos com os que eu estava vivendo. Para quem está nos 40 anos, existe uma armadilha específica aqui. As referências que você escolheu aos 20, 25 anos ainda estão ativas na sua cabeça. O colega de trabalho que sempre ganhou igual a você, o padrão de vida do seu bairro, o que a sua família sempre considerou suficiente. Essas referências envelheceram com você e continuam moldando o que você acha possível. Atualizar essas referências conscientemente é um dos atos mais transformadores que você pode fazer agora. Não se trata de abandonar sua história. Se trata de não deixar que ela seja o limite do seu futuro. Quarto passo. Você precisa de um plano que respeite a realidade, mas que não seja prisioneiro dela. Deixa eu ser direto aqui. Tem uma diferença enorme entre um plano realista e um plano conformado. O plano realista reconhece onde você está hoje, os recursos que você tem, as limitações do momento. O plano conformado usa a realidade como desculpa para não ir além dela. Quando eu desenhei o meu caminho até os 100 mil reais, eu não pulei etapas. Eu sabia exatamente onde estava, sabia quanto conseguia guardar naquele momento, sabia que ia levar tempo. Mas eu não deixei que o tempo necessário fosse motivo para não começar. Um erro que eu vejo muito em pessoas que chegam aos 40 sem reservas é o seguinte: elas olham para o caminho e calculam quanto tempo vai levar para chegar lá, e esse número as paralisa. 5 anos, 7 anos, 10 anos. E aí vem o pensamento: para que começar agora se vai demorar tanto? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Daqui a 7 anos, você vai ter 7 anos a mais de qualquer jeito. A questão é, se nesses 7 anos você vai ter construído alguma coisa ou vai ter apenas esperado o tempo passar. O plano não precisa ser perfeito. Ele precisa existir e precisa ter movimento. Quanto você vai guardar todo mês? Onde esse dinheiro vai ser investido? Qual é a próxima etapa depois dos 100 mil? Essas perguntas precisam ter resposta, mesmo que a resposta mude ao longo do caminho. Uma coisa que ajuda muito é quebrar o objetivo em marcos menores. Os primeiros 10 mil reais, depois os 25 mil, depois os 50 mil. Cada marco é uma vitória real, que prova para você mesmo que o caminho funciona, que você é capaz, que o plano está funcionando. E não subestime o poder de ver esse progresso. Anota, coloca numa planilha, num caderno, num aplicativo, em qualquer lugar. Toda vez que o número sobe, você está reforçando para a sua própria mente que isso é real, que está acontecendo, que você está no caminho certo. Isso tem um efeito psicológico enorme na consistência. É muito mais fácil manter um hábito quando você consegue ver os resultados dele. Quinto passo, e esse talvez seja o mais difícil. Você precisa executar mesmo sem estar pronto. Essa é a parte que paralisa mais pessoas do que qualquer outra coisa. A espera pelo momento certo, a espera por mais conhecimento, a espera por mais estabilidade, a espera por uma situação melhor para começar. Eu nunca estava pronto.
Quando comecei a guardar dinheiro, estava longe de entender tudo sobre investimentos. Quando comecei a investir, ainda tinha muito para aprender. Quando negociei meu primeiro aumento, não tinha certeza de que ia funcionar. Em nenhum desses momentos eu estava completamente preparado, mas em todos eles eu agi. Existe uma frase que ficou na minha cabeça e que eu repito até hoje. Você não precisa ver a escada inteira para dar o primeiro degrau. Você só precisa ver o próximo passo. Para quem está nos 40 anos, a tendência é esperar ainda mais, porque você já tem mais a perder, já tem mais responsabilidades, já passou por mais decepções. E tudo isso cria uma prudência excessiva que se disfarça de sabedoria, mas na prática é medo. Não estou dizendo para agir sem pensar. Estou dizendo que depois de pensar, você precisa agir. E que o melhor momento para começar é agora, com o que você tem, do ponto onde você está. Tem algo que acontece com as pessoas quando elas finalmente começam a executar, mesmo com medo, mesmo sem ter tudo resolvido. Elas percebem que o movimento gera clareza, que as dúvidas que pareciam enormes antes de começar vão diminuindo conforme você age, que o conhecimento que faltava aparece no processo, não antes dele, que a confiança não é pré-requisito para começar. A confiança é consequência de ter começado. Deixa eu te mostrar o que acontece na prática quando você junta esses 5 passos. Você para de focar no número e começa a focar nos comportamentos. Você entende que a sua renda tem espaço para crescer e começa a agir para isso. Você troca as referências que te limitam por referências que te expandem. Você cria um plano que respeita onde você está, mas aponta para onde você quer ir. E você começa a executar esse plano agora, imperfeito e tudo. E aí, os 100 mil reais aparecem. Não como um milagre, não como uma sorte, como uma consequência natural de uma série de decisões tomadas consistentemente ao longo do tempo. Tem uma coisa que eu ouço muito de pessoas que chegaram lá, que finalmente viram aquele número na conta pela primeira vez. A maioria diz que não foi exatamente como imaginava. Não teve fogos de artifício, não teve uma transformação imediata na vida, mas teve uma sensação que é difícil de descrever para quem nunca sentiu. A sensação de que você provou para si mesmo que é capaz, de que você tem o controle, de que o que vem depois depende de você. E é exatamente essa sensação que muda tudo. Porque a partir daí, você sabe com certeza que o próximo marco também vai ser alcançado. Os 100 mil reais não são o fim. São o começo de uma relação diferente com o dinheiro, com o seu tempo e com o que é possível para a sua vida. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like agora. Isso faz uma diferença real para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal se ainda não fez isso e comenta aqui embaixo qual é o seu próximo marco financeiro. 100 mil reais? 200 mil? O primeiro investimento? Escreve aqui, porque colocar em palavras já é o começo do caminho. Até o próximo vídeo.